Sou o professor Gilson Catarino. Aqui é Gramática da Língua Portuguesa. Pode confiar. Ao reler Crime e Castigo de Dostoiévski pela terceira vez, vi uma frase, traduzida evidentemente, porque Dostoiévski escreveu em russo, uma frase traduzida para o português de maneira equivocada e que traz um prejuízo à leitura. Mas antes de falar sobre a frase, eu acabei de dizer que eu releio Crime e Castigo pela terceira vez. Esses dias eu perguntei no Instagram, coloquei no Story, quantas vezes eu teria, ao terminar a leitura, quantas vezes eu terei lido o livro. Estou relendo pela terceira vez. Ao terminar a leitura, quantas vezes terei lido o livro? Houve as seguintes respostas: 2, 3 e 4 vezes. Então vamos raciocinar. Quando eu li o livro pela primeira vez, evidentemente eu não o reli, que era a primeira vez que eu lia. Ao ler o livro pela segunda vez, eu o reli pela primeira. Ao ler o livro pela terceira vez, eu reli pela segunda. Ao ler o livro pela quarta vez, eu o reli pela terceira. Então, se agora eu releio Crime e Castigo pela terceira vez, significa que eu o leio pela quarta vez. Agora vamos ao que interessa. Na tradução para o português está a seguinte frase: ao balcão estava sentado um rapaz de 14 anos e um outro, ainda mais novo, servia a clientela. Talvez você adquira um livro Crime e Castigo, leia-o e não encontre a frase da maneira como está. Depende de quem traduziu, depende da editora. A minha tradução, quer dizer, a minha não, porque não fui eu quem fez a tradução, mas a tradução que está no meu livro eletrônico está desta maneira. E aí eu coloquei novamente no Instagram a seguinte pergunta: onde estava o rapaz mais novo? Ao balcão estava sentado um rapaz de 14 anos, já falaremos sobre isso, 14, e um outro, ainda mais novo, servia a clientela, já também falaremos sobre o A. Bom, onde estava o garoto de 14 anos? Ele estava ao balcão com a preposição a. O que significa isso? Se ele estava ao balcão e estava sentado, significa que ele estava sentado em uma cadeira ou sentado em um banco de frente ao balcão. Usa-se a preposição em para o verbo sentar-se quando você coloca o bumbum sobre esta coisa. Então você sentou-se no banco, você sentou-se na cadeira, você sentou-se no sofá, na poltrona, na cama, no chão, na mesa, se o seu bumbum estiver sobre a mesa. Agora, você sentou-se na cadeira de frente à mesa, você sentou-se à mesa com crase. De frente ao balcão, você sentou-se ao balcão. De frente ao computador para escrever, para estudar, para sei lá o quê, sentou-se ao computador. Então, o rapaz de 14 anos estava de frente ao balcão, sentado sobre um banco, sentado sobre uma cadeira. Perfeito? Muito bem. E o rapaz mais novo, onde estava? Então veja. Algumas pessoas responderam o seguinte: estava servindo a clientela. Ou seja, respondeu exatamente o que está escrito aqui, que ele servia a clientela. Onde estava o rapaz mais novo? Estava servindo a clientela. Esta resposta está errada, porque servindo indica ação. A pergunta não foi sobre a ação, a pergunta não foi que é que o rapaz mais novo fazia, qual a ação que ele realizava. A pergunta foi onde ele estava. Outras pessoas responderam: estava ao balcão. Outras responderam atrás do balcão. Outras ainda responderam sentado
ao balcão. Bem, o que acontece é o seguinte. Essas respostas que trazem balcão foram proporcionadas pela falta de vírgula após a palavra 14 anos. Por quê? O cidadão leu a conjunção e sem a vírgula e pensou, os dois estão fazendo a mesma coisa, os dois estão no mesmo lugar. Se você ler até aqui apenas, ao balcão estava sentado um rapaz de 14 anos e um outro. O que acontece? Desta maneira, do jeito que está escrito, o entendimento é que os dois estavam sentados ao balcão, em virtude da falta de vírgula antes de e. O que ocorre é que haverá vírgula antes de e nos seguintes casos. Já vou escrever isso, inclusive. Haverá vírgula antes de e quando houver sujeitos diferentes. Por exemplo, o professor falava o tempo todo e os alunos não prestavam atenção. Tem que ter vírgula antes do e. Haverá vírgula quando o e tiver o mesmo valor de mas, quando for uma conjunção adversativa. Alguns alunos estudam muito e não aprendem, mas não aprendem. Tem que ter vírgula antes do e. E haverá vírgula antes do e quando houver a chamada polissemia. O polissíndeto, melhor dizendo. Polissemia é significado. Polissíndeto, ou seja, várias vezes a conjunção e. Ele chorava e gritava e falava e reclamava e várias vezes a conjunção e, vírgula antes de cada uma. Então o que ocorre aqui é que a falta de vírgula leva à interpretação de que os dois elementos praticavam a mesma ação ou estavam no mesmo lugar. Não é isso que acontece, porque um deles estava sentado em algum lugar ao balcão e o outro servia a clientela. Servia é o verbo no pretérito imperfeito do indicativo que indica movimento. Se indica movimento, então ele estava lá, opa, pois não, o que o senhor quer? Mais alguma coisa aí? Tal. Então, ele poderia estar, sim, atrás do balcão, esperando o cidadão chegar, por favor, uma cachaçinha. Aí ele pega a cachaçinha ali atrás e serve um cafezinho. Ele pega o cafezinho e serve a clientela. Ou no salão, atendendo os clientes um por um. A resposta, então, ele estava... de novo coloquei, eu gostei do cedilha hoje, gostei do cedilhado aqui hoje, hein? Ele estava ao balcão? Não sei. Eu não sei se ele estava ao balcão. Poderia ser assim. Uma das possibilidades estava ao balcão, não necessariamente sentado. Ele estava atrás do balcão? Pode ser que sim, servindo a clientela. Ele estava sentado ao balcão? Não, porque ele praticava uma ação. Quer dizer, não sei, não é uma resposta óbvia, não é uma resposta adequada. A resposta adequada é: onde estava o rapaz mais novo? Ou no salão? Ou ao balcão, em todos os casos, servindo a clientela. Então, o que ocorre quanto à vírgula? Exatamente o que nos interessa aqui é o estudo de vírgula antes do e. Coloca-se vírgula antes do e nos seguintes casos. Quando houver sujeitos diferentes, há duas orações. A oração anterior ao e tem sujeito diferente à oração posterior ao e. Ou, quando o e tiver o mesmo valor de mas, porém, contudo, todavia, conjunção adversativa. E em terceiro caso, quando houver repetição da conjunção e. Coloca-se a vírgula antes de todos os es que vierem à frente. Evidentemente, no primeiro e não há colocação da vírgula, porque ainda não houve a repetição da conjunção. São esses três casos, então, em que se deve colocar vírgula antes do e. Como o tradutor de Crime e Castigo não colocou a vírgula na palavra anos, em 14 anos, a primeira leitura traz a impressão de que os dois garotos estavam sentados ao balcão. Com a vírgula, a impressão que deveria haver
O primeiro garoto estava sentado ao balcão e o segundo garoto servia a clientela, portanto, ele não poderia estar sentado. Eu disse que comentaria sobre 14. O que ocorre é que a palavra tanto pode ser escrita 14 quanto 14. O mesmo ocorre com cota ou quota. Cotidiano ou cotidiano. Quociente ou quociente. Palavras que tanto podem ser escritas com C quanto com QU. E ele servia a clientela. Alguns poderiam perguntar, e aí, professor, devo colocar o acento indicador de crase ou não? Não. O dicionário Wise diz que quando o verbo servir tiver esse sentido de estar atendendo, de atender a clientela, o verbo servir é verbo transitivo direto, ou seja, não tem preposição alguma. Respostas possíveis, então. Onde estava o garoto mais novo? Primeiro, ao balcão, sem estar sentado. Segundo, no salão. Em todos os casos, servindo a clientela, mas isso não precisaria fazer parte da pergunta, da resposta, porque a pergunta era simplesmente onde ele estava. Onde deve ser usado com a preposição em. Aonde deve ser usado com a preposição a. E donde deve ser usado com a preposição de. Então, onde significa em algum lugar. Onde está minha carteira? Onde você está? Aonde? Há algum lugar. Sempre indicando destino. Então, só se usa aonde, ou melhor ainda dizendo, deve-se usar obrigatoriamente aonde, quando houver um verbo indicador de destino. Ir, vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se. Aonde você vai? Aonde você foi ontem? E usa-se donde, também pode ser de onde separadamente, quando houver a indicação de algum lugar, a indicação de procedência. Donde você veio mesmo? Você veio de São Paulo? Donde você veio? Então, onde, quando houver a preposição em. Aonde, com a preposição a. E donde, com a preposição de.